Êxodo 4, 2. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Êxodo 4, 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Vamos todos juntos ler esse texto? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, de novo, vamos lá. Perguntou-lhe: um bordão. Em algumas versões, um cajado. Em outras versões, uma vara. É o mesmo objeto que você tem na sua mão. Vamos orar ao Senhor? Oraram por mim, não foi isso? Agora eu quero pedir que você ore por você. Agora eu quero pedir que você faça assim com Deus. Deus, fala comigo de forma especial através da tua palavra nesse momento. Fala no meu coração. Eu desejo ouvir tua voz. Senhor, nós queremos continuar ouvindo mais do Senhor. E queremos continuar ouvindo a voz do Senhor clara no nosso coração. Obrigado, Deus, por tudo. Que o Senhor derrame sobre nós mais da tua graça através da tua palavra. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, os bons pregadores e as orientações que recebemos através dos institutos, eles dizem que a gente tem que evitar dar exemplos nossos no momento de pregação. Mas eu quero partilhar um pouco com os irmãos, até para me tornar conhecido um pouco da igreja, um pouco sobre aquilo que Deus falou no nosso coração. Aquilo que Deus ministrou para nós, para que a gente estivesse no campo hoje. É para nos tornarmos mais conhecidos. E assim, colocar a aplicação daquilo que o Senhor está falando através da tua palavra. Pois bem, esse texto que nós lemos, exatamente esse texto que nós lemos, é um dos textos que moveu o meu coração para questões missionárias no ano de 2001. Não foi ontem, já tem alguns dias. Deus foi lá e usou de forma especial esse texto assim para que desse aquele toque e falasse: eu tenho um propósito para você, diferente daquilo que você está pensando para a sua vida. E a gente sabe que os planos de Deus é maior do que os nossos. Nós sabemos que os propósitos do Senhor para nós é bem melhor do que aquilo que a gente tem traçado. A gente já sabe disso. A gente já sabe que os sonhos de Deus para a nossa vida vai além do que a gente possa imaginar. Mas às vezes a gente tem o coração assim, precisando ouvir um toque especial de Deus. E Ele usa a sua palavra de forma simples, sucinta e objetiva. O texto que nós lemos aqui, irmãos, fala sobre Moisés e o chamado de Moisés para retirar o povo do Egito e levar o povo à terra prometida, a terra de Canaã. Esse texto, ele tem dentro dele várias figuras, várias coisas enigmáticas, coisas que se a gente for parar para analisar, nós vamos ficar horas e mais horas aqui vendo sobre esse texto. Mas eu quero me concentrar em alguns pontos para que a gente possa entender o chamado de Deus na vida de Moisés e aquilo que Deus tem executado e pode executar na minha vida e na sua vida. Portanto, um título para a nossa mensagem nessa manhã é o chamado missionário de Deus nos nossos dias. O chamado missionário de Deus que continua atuante nos nossos dias.
E às vezes a gente precisa ouvir aquilo que Deus tem para falar e precisa estar um pouco atento a alguns detalhes. Por exemplo, o texto, o livro de Êxodo, ele já começa no seu capítulo 1, no seu capítulo 2, falando sobre a questão do nascimento de Moisés, falando sobre o que estava acontecendo naquele meio. O povo estava crescendo de forma muito grande, de forma muito abrangente, o povo hebreu. O rei do Egito precisava acabar com essa situação. Ele precisava dar um ponto final, um basta nesse negócio. O que ele fez? Chamou as parteiras, virou para as parteiras e falou: vamos acabar com esse negócio? Os meninos, homens que nascerem, vocês matam, viu? As parteiras, temendo mais a Deus do que temendo o rei, deixavam as crianças escaparem. Na hora H, na hora da pressão do rei, não, mas peraí. As mulheres hebreias, elas são mais fortes do que as egípcias, então os nenéns acabam nascendo. Quando a gente chega lá, já estão. Não tem como a gente matar. Pronto, passou. Então tá, já que é assim, então, todo menino que nascer, nós vamos julgar no rio. Vamos julgar lá no Rio Nilo, vamos colocar lá, pronto. Só que nasce Moisés nesse meio. Durante 3 meses, a sua mãe Joquebede conseguiu pegar essa criança, colocar ali no cantinho, colocar miudinho e fazer com que essa criança não chorasse. Imagina, a hora que a criança começava a abrir a boca, a primeira coisa que ela fazia era dar de mamar para a criança, para que a criança não chorasse, para que os vizinhos não ouvissem, para que ninguém ouvisse essa criança. E ela conseguiu permanecer com ele durante 3 meses. E durante 3 meses foi surgindo e alimentando aquela coisa dentro do coração de como o Senhor podia ajudar. E aí ela veio com a ideia, fazer o cestinho, lacrar o cestinho todinho com betume, deixar aquele bem fechadinho ali com junco, e deixar aquele cestinho bem de forma que pudesse boiar. E ela foi exatamente naquela região onde a princesa costumava visitar. O que ela fez? Colocou o bebezinho ali dentro daquele cesto, bem fechadinho, colocou ali, até que a princesa chegou e encontrou junto com as suas concubinas aquele cesto. Ideia. Deus dá umas ideias de vez em quando para a gente, uns projetos, uns planos. E aí, essa criança agora vai ser criada agora para ser rei. E aí entra o capítulo 3. O capítulo 3, agora já pulamos dele ali de criança, provavelmente uns 3 ou 4 anos de idade, já para a sua idade adulta, já começa no capítulo 3, apareceu Moisés, capítulo 2 ainda, perdão, irmãos. Naqueles dias, sendo Moisés, versículo 11, sendo Moisés já homem, já pulou dele de criança para ele homem, no capítulo 2. E já entra no capítulo 3, ele agora já não está mais na cidade, já não está mais no Egito, já teve que fugir, porque ele cometeu um assassinato. Ele matou um egípcio e achou que ninguém tinha visto. Achou que ninguém tinha visto aquela situação. E aí agora ele foge. E agora ele tem que ir embora para a terra de Midian, e agora ele vai para junto de um sacerdote, e passa agora um período de 40 anos do lado de um sacerdote, Jetro, aprendendo agora da palavra de Deus. Aprendeu da cultura egípcia, aprendeu a ler, aprendeu línguas, aprendeu o que precisava. Agora passou para o outro lado, está aprendendo sobre as questões do Senhor, as questões do Salvador, as histórias bíblicas, está tudo ali sendo registrado. E aí entra, finalzinho do capítulo 3, o chamado dele. Deus chega para ele e chama: vem me servir. E aí ele começa agora a colocar alguns empecilhos.
ele começa a colocar algumas barreiras. Ele começa a colocar algumas dificuldades. Ele começa agora a passar por um processo que todos nós passamos diante do Senhor até os dias atuais. Às vezes nós recebemos o chamado e o que é que acontece com a gente mesmo? A gente começa Senhor, mas eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho desejo, eu queria, eu quero. É a mesma coisa. Nós estamos vendo o que está acontecendo com Moisés. O que está acontecendo com Moisés. Moisés nasceu escravo. Em um passo, entre um capítulo e outro, Moisés livre. De escravo a livre. De livre a cometer assassinato, a matar. De matar a refugiado. De refugiado, agora aprendiz da palavra do Senhor. Às vezes, a gente não olha para dentro do texto e permeia as coisas que estão acontecendo. De escravo a aprendiz. O povo que nós trabalhamos, os quilombolas, eles carregam consigo aquilo que vem da descendência dos remanescentes de escravizados que vieram para o Brasil. E muitos deles, até os dias atuais, eles ainda permanecem escravos do próprio medo, do próprio dia a dia, das coisas que vêm em cima deles, das pressões da sociedade, das pressões que vêm acontecendo, e eles continuam escravos. Mas eles precisam estar próximo a alguém e que possa ser aprendido da palavra de Deus para que eles possam ter liberdade no Senhor Jesus. Moisés, a partir do capítulo 3, ele encontra essa liberdade quando ele encontra a sarça ardente, de forma especial. E o Senhor vira para ele e fala: olha, eu quero que você vá lá, chama o povo para me servir. Servir ao Senhor é ser livre do pecado. É ser livre das coisas que podem nos atrapalhar de servir ao Senhor. Liberdade nós vamos ter verdadeiramente em Cristo Jesus. Com isso, tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender nessa caminhada dele. E está tudo concentrado, e eu vou concentrá-la no capítulo 4, no versículo 2. A primeira delas é o seguinte: oportunidade do momento. A mãe de Moisés, naquele momento específico, ela teve uma ideia, e essa ideia, ela aproveitou a oportunidade que ela tinha, para que ela pudesse, da forma que ela tinha nas mãos ali, da ideia que ela tinha, promover uma liberdade para o filho dela, alguma coisa para o filho dela que pudesse. Era a única chance. A chance daquela princesa pegar aquela criança, matar afogada, pegar aquela criança, entregar nas mãos do rei, do faraó, era a mesma possibilidade que ela tinha de pegar aquela criança para ela, para cuidar. Mas ela tinha que aproveitar aquele momento, aquele instante. Ele era pontual. O texto diz assim: perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que você tem na mão? Observa que o texto é tão preciso. Nós temos duas mãos, mas o Senhor foi sucinto e objetivo. O que você tem na mão, não nas mãos. É para que a gente possa entender que Ele pode usar de forma plena a nossa vida. Amados,
Deus não nos quer em pedaço, Ele nos quer por inteiro. Deus não quer 10% nosso. Deus nos quer total, 100%, sem falha. Mas aqui o Senhor está olhando para Moisés, e Moisés, depois de dar várias desculpas, de não poder fazer, de não poder querer ir, de dar limites para o plano de Deus. Eu sou pesado de língua. Uma integralidade do texto, eu não sei falar. Quantas vezes nós somos convocados para fazer discipulado, convocados para distribuir folhetos, ou convocados para a gente poder fazer um trabalho missionário em qualquer lugar, em qualquer campo, e a gente vira e fala o que mesmo? Eu não sei fazer. Eu não sei falar. Eu não consigo. Resta aqui algumas coisas. A gente deixa de aproveitar o momento. A gente deixa de aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando para a gente poder fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para fazer aquilo que Ele programou para nós. A gente quer colocar o nosso desejo na frente. É muito pesado. Que a gente olha para o texto e não tem desculpa. Não tem desculpa. O mesmo Senhor que chamou, Ele é fiel para completar a obra na minha vida e na sua vida. Ele é fiel para cumprir. E se Ele te chamou e Ele te dá um único momento de evangelizar, você tem que aprender a aproveitar esses momentos. Essa oportunidade de fazer aquilo que Deus estava nos mandando ali, aquele momento. Sabe o que acontece? A glória do Senhor é expandida. As pessoas vão estar ouvindo da glória do único e verdadeiro Deus. Em um único momento, talvez seja o único instante que aquela pessoa vai ter naquele momento. E às vezes é você. Às vezes sou eu que vai utilizar desse momento para falar da glória de Deus àquela pessoa. Nós precisamos aprender a aproveitar os momentos. A igreja normalmente é o canal disso. Ela faz o quê? Vamos fazer o Salve Quilombola. Vamos fazer o Salve Sertão. Vamos fazer... E às vezes a gente fica para a próxima. Quem sabe ano que vem. Quem sabe mês que vem. Segunda coisa aqui. A oportunidade da firmeza. Olha o quanto que Deus foi firme no negócio. Deus pegou assim de forma simples e disse a ele assim, versículo 10 diz assim, então disse a Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Olha a firmeza do negócio. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? Ou o surdo, ou quem vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Quem fez você? Quem te fez? Foi fruto do acaso? Foi fruto do nada? Fruto da explosão? Não. Quem te fez foi o Senhor. E a firmeza com que o Senhor usa, a oportunidade de Deus falar conosco, Ele fala com firmeza. Às vezes as palavras são duras, bate forte no coração, e a gente faz o que mesmo? Quer fugir delas. Como se a gente não reconhecesse que é
Deus é quem faz todas as coisas. Deus é quem te fez, e Ele te fez com um propósito. Ele te fez para louvor, honra e glória dEle. Ele te fez para a glorificação do nome dEle. Ele te faz e te usa para a honra e glória dEle. Ele te deu uma profissão, para louvor e honra e glória dEle. Ele fez tudo isso na sua vida, para a glória dEle. E por que você e eu ainda quer inventar desculpa? Por que a gente se esconde? Por que a gente quer se livrar? Você acha que você sabe mais do que Deus? Deus está dizendo para Moisés de uma forma bem direta: não sou eu? Você quer saber mais que eu? Você quer ter conhecimento acima do que eu tenho? Lembra de Jó? Aonde você estava quando eu lancei os fundamentos do mundo, Jó? Aonde você estava? Aqui, o princípio é o mesmo. E agora falando para Moisés, nos dias atuais, no momento atual, Deus fala para mim e para você: por que você continua ainda usando desculpas para não fazer aquilo que eu tenho programado para você? Por quê? Porque você foge. Deus continua falando com a mesma firmeza para mim e para você. Terceira coisa, oportunidade de ser usado. Parece redundância, né? Com o primeiro ponto, mas não. Porque às vezes a gente pergunta assim: Senhor, eu não fui em seminário. Senhor, eu não fiz faculdade. Senhor, eu não tenho o dom de falar com as pessoas, igual o pastor Ronildo tem. Eu não tenho aquele hábito assim de lidar com as coisas. Deixa eu te dizer um negócio, irmão. Às vezes no campo, Deus usa as coisas mais simples para ministrar as pessoas que estão ali. Deus usa as coisas mais simples do mundo para ministrar ao coração das pessoas. E quando a gente vai num trabalho de impacto, o mais impactado somos nós. Porque a gente vê que Deus usa pessoas simples, como eu e você, para que a glória dele chegue às comunidades quilombolas. E aqueles que ainda vivem na escravidão, aqueles que ainda vivem amargurado e preso, possam ser libertos para a glória do Senhor Jesus. Deus usa pessoas. Reverendo Geraldo Batista Neto, ele usa muito essa expressão. Deus não usa planos e projetos. Deus usa pessoas. Pessoas usam projetos e planos. Deus quer usar você e eu. E os planos e os projetos que Ele colocou nas nossas mãos. Ele te chamou, Ele te deu... Se vocês puderem observar no vídeo, Ele usou lá o cortezinho de cabelo. O rapaz chegou para mim e falou assim: meu irmão, eu fui abençoado e eu queria ir na comunidade cortar os cabelos de algumas pessoas. Eu posso? Pode. Passei a mão nele, botei no carro, fui para dentro da comunidade com ele. Chegamos lá, montamos uma cadeira dentro de um bar. E os menininhos ficou felizes demais da conta, gente. Pensa numa coisa boa. Como é que os meninos estavam rindo? A irmã não sabia fazer muita coisa. Eu sei fazer pão caseiro. Sabe? A irmã foi lá ensinar a fazer pão caseiro.
Pai, eu cheguei esses dias lá na comunidade Angelim 3 e perguntei para o menino assim, e aí, como é que está fazendo pão aí? Ah, não, nós estamos fazendo bastante pão, o pessoal está comprando. A padaria mais próxima fica 6 com 7. 6 com 7, 13. 13 quilômetros de distância. Bom? Mas eles preferem comer o pão feito dentro da comunidade. Coisa simples. Coisa simples. Coisa que a gente faz no dia a dia. Coisa que a gente faz na nossa rotina. Mas Deus quer usar você e eu para que possa ter esse dom. Às vezes a gente fica pensando, o que eu posso fazer? Eu estava contando para o irmão ontem, um rapaz amigo nosso, técnico em eletroeletrônica, sabe o que ele fez? Ele montou 2 painéis, foi lá dar curso de elétrica. Ficou todo mundo contente, feliz, porque sabia fazer ligação elétrica. Mas às vezes a gente fica preocupado em pensando que tem que ser. Não, irmãos. Que coisa maravilhosa a gente poder ter oportunidade de servir. E Deus está dando aqui, ó. Ele te deu dom, Ele te deu talento. Eu não sei fazer nada. Não sabe? Vai lá fazer serviço de ajudante de pedreiro. Não, eu não sei mexer massa. Você vai aprender a mexer massa, vai glorificar o Senhor e vai ajudar quem está precisando ali. Tudo simultâneo. Você é o quê? Especialista. Especialista em quê? Especialista em preparação de massa. Mas a gente tem que se dispor a servir. O que o Senhor está trabalhando com Moisés dentro do capítulo 4? Você está disposto a servir, Moisés? O que o Senhor está trabalhando com ele dentro desse capítulo 4? Você quer me servir e mostrar a glória a Faraó? Você quer me servir e tirar o meu povo, que eu ouvi o clamor deles? Eles me clamaram e eu escolhi você. Você passou pela faculdade do Egito. Você passou pelo curso de teologia mais longo que tem, 40 anos ao lado de Jetro. Para você me servir com os dons e talentos que eu te dei. Ele foi para o curso de seminário dele, cuidar de ovelha, cuidar de rebanho. Sentado no pé de Jetro, ouvindo as mensagens no outro dia de manhã, passava a mão no cajado e ia fazer o quê? Cuidar de rebanho. Curso teológico mais longo, 40 anos. Nós fazemos quanto mesmo? 4 anos. E o Senhor está chamando. E Ele está chamando até os dias atuais para que a gente possa servir ao Senhor em espírito e em verdade. Ele está chamando. É só a gente lembrar. Ele vai nos dar o momento certo, a oportunidade certa para a gente falar. E Ele está falando conosco com firmeza e chamando e confirmando aquilo que Ele já propôs no nosso coração. Está traçado, é plano, faz. Da mesma forma, Ele está chamando para que use aquilo que a gente tem. O texto deixa bem claro o que você tem na sua mão. Não está escapando nada. Moisés ainda tenta se livrar. Ele faz o seguinte, Moisés, você está na sua mão, o que você tem? Um bordão. Então joga no chão, jogou. Agora, confia em mim, pega na cauda. Ele pegou. Vai lá, põe a sua mão dentro do seu manto. Colocou. Quando ele tirou, lepra. Coloca de novo. Colocou. Salvou. Uau. Deus teve que mostrar para ele que ele era Deus.
que é Ele que está falando. Deus continua chamando eu e você. Para a gente concluir, e para a nossa aplicação, Atos não acabou. Atos 28, ele não terminou. E aí pode ser que se inicie Atos 29 comigo e com você. Talvez seja eu e você dando continuidade na história, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor continua chamando o seu povo a servir ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor continua chamando o seu povo para dar sequência naquilo que é para fazer, anunciar o reino, libertar os cativos. Pois bem, quebrando a regra de novo. Lembra do chamado de Deus em 2001? Pois bem, eu protelei aquele chamado, irmãos. Mas em 2004, foi a minha esposa. Deus foi lá e toma. Aí agora, era eu e ela. Porque quando Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí eu fui procurar ajuda pastoral. O pastor virou e falou assim: meu irmão, segura com você, mantém contigo, deixa Deus chamar tua esposa. Irmãos, tinha noite que eu passava em claro com Deus falando no meu coração. E Deus, fala com ela. Deus, fala com ela. Deus, aqui, ó. Ó. Em 2004, missionária Maria Noêmia, na Jordânia, na Igreja Presbiteriana de Novo Horizonte. Deus foi lá aí. Não teve outra. Agora era eu e ela. Então pronto. E aí a gente continuou. Esse protelar, irmão, não quer dizer que a gente não fez nada. Não, muito pelo contrário. Envolvemos com a Secretaria de Missão da Igreja, desenvolvemos trabalhos missionários, fomos a campos missionários, conhecemos agências missionárias, conhecemos missionários durante o mundo, e assim foi a nossa vida. Ia trabalhando, vida dupla, jornada dupla, e a gente vai nessa jornada dupla. E às vezes Deus está falando: não, mas eu quero você por inteiro. E eu estava dando só um pedaço. E aí foi, quando foi 2016, sentado no terceiro banco, aí aqui de cima desse, não era esse, era o outro púlpito, né? Aí em cima do púlpito, me vem, entra aqui, Russell Shedd, com a muletinha, chega e pendura a muletinha na lateral. Irmão, ele não deu nem boa noite. Não era crente, não deu nem paz do Senhor. Foi. Ele só chegou e falou assim: a missão é de Deus. E você está sendo convocado a participar da missão do Senhor. Eu tremi ali. Dentro dessa igreja, sentado no banco ali. É Deus que fala aos nossos corações. O meu pastor sentado lá atrás. Na aula 10, ele me põe no canto. Nós estávamos no carro junto com Nilzete e Ricardo. Nilzete, eu falei, o pastor chegou e falou assim: Júnior, eu quero que você venha comigo. Só você. Me põe dentro do carro, vou daqui em Novo Horizonte. O que você está esperando, meu jovem? Deus descer do céu e aparecer para você e falar: vai?
às vezes sentado aí no banco, ouvindo mensagem todos os domingos, todos os dias nos grupos, ou às vezes lá no PG, e a gente está ouvindo esses negócios tudo, e a gente está sabendo que Deus está falando com a gente, o que a gente está fazendo mesmo? Esperando Deus descer do céu e falar, você não vai não? Deus te chamou com um propósito. Deus te deu com um propósito. Todos os dons e talentos que você possui. Então faça para louvor, honra e glória do nome dEle.